paz do Senhor Jesus reine sobre a sua mente, sobre o seu coração. Amém? Aleluia! Em Marcos 10, do versículo 13 ao versículo 16, vai falar sobre como recebermos o reino de Deus. O reino de Deus, ele é real e nós precisamos recebê-lo como uma criança o recebe. Nesse texto vai falar de um momento em que as crianças eram levadas para que Jesus as abençoasse. E nesse momento os discípulos de Jesus começaram a impedir que essas crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus então fica indignado. Jesus despreza, reprova aquela atitude que os seus discípulos tiveram. Ele não aceita e diz para que seus discípulos não façam isso, que não impeça as crianças de chegarem até ele, porque o reino dos céus é dessas crianças, é das crianças. Ele afirma isso lá nesse texto. E então, ele também ensina que se nós não recebermos o reino dos céus como uma criança recebe, nós não entraremos nele. E então, observe, quando falamos para uma criança sobre o céu, sobre Deus, sobre o nosso Pai que está nos céus, o como ela recebe. E muitas vezes nós, adultos, nos aproveitamos para corrigir as crianças utilizando isso, né? Falamos que Papai do Céu vai ficar triste, que Papai do Céu castiga se fizer algo errado, se mentir, se tratar mal o outro. E quando nós ensinamos isso a essa criança, mesmo que ela não esteja vendo o Papai do Céu, né? Ela acredita naquilo em que o adulto de confiança dela está ensinando para ela que Papai do Céu existe e que ele fica triste quando ela faz algo errado. E essa criança recebe isso e ela começa a não fazer mais aquilo, ela se esforça para não fazer mais aquilo de errado. Mas à medida que elas vão crescendo, elas vão percebendo que esses adultos que as ensinam que Papai do Céu existe e que não pode fazer coisas erradas, eles fazem coisas erradas. E elas começam ali a pensar já diferente, estão crescendo, estão compreendendo e começam a acreditar de que Papai do Céu não existe mais. Porque se existisse, os adultos não continuariam fazendo as coisas erradas que fazem. E o Senhor Jesus nos alerta a respeito disso, das nossas atitudes. É interessante como uma criança, ela recebe o reino dos céus com simplicidade e com sinceridade. Quando nós ensinamos a ela e quando nós vivemos também esse reino de Deus nas nossas vidas, ela também segue os nossos exemplos. Como também ela vai seguir, à medida que ela vai crescendo, os exemplos ruins que ela vai vendo no adulto que ela confia. Já nós adultos, para acreditarmos no reino de Deus, no reino dos céus, nós precisamos examinar exaustivamente. Nós não acreditamos assim simplesmente, de imediato, simplesmente crer. Ainda que no nosso íntimo nós temos a certeza de que Deus existe, de que o universo inteiro manifesta a glória dele, de que existe esse Deus, de que existe um ser supremo, poderoso, que rege todo o universo. Nós resistimos a acreditar, a crer nas palavras do Senhor. E aí nós acreditamos em tudo. Tudo que nos fala, tudo que nos ensina, tudo que nos mostram, nós acreditamos. Mas não acreditamos que Jesus voltará, de que existe um reino preparado, um reino dos céus, o reino de Deus, preparado para aqueles que o recebem como uma criança recebe. E Jesus deixou isso bem claro lá em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que eu quero ler com vocês, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, isso é o próprio Jesus falando,
Na casa de meu pai há muitas moradas. Existe uma morada lá. Se não fosse assim, ele não teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus foi. Depois que ele ressuscitou, ele voltou para o Pai para preparar lugar para nós. E ele diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele prometeu que voltará. Ele virá outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse momento chegará e nós precisamos nos converter e receber o reino de Deus como uma criança recebe. Simplesmente crer. Aleluia. No outro texto, em Mateus 18, do versículo 1 ao 5, Jesus usa novamente o exemplo de uma criança. Por quê? Jesus usa. Nesse momento, os seus discípulos estão discutindo quem era o melhor, o maior no reino ali de Deus, onde eles estavam agora atuando, caminhando com Jesus. E eles agora estão discutindo a respeito de posição, de cargo, de títulos, quem seria o melhor. E Jesus pega então uma criança e coloca no meio deles e fala que eles precisam se converter, que nós precisamos nos converter. E converter é transformar-se, mudar de direção. Isso é converter-se. E ele fala mais que se não se tornar como uma criança, não entrará no reino de Deus. E se tornar humilde, ele acrescenta, humilde como uma criança. E humildade é o quê? Humildade é reconhecer limitação. Humildade é dependência. E isso uma criança é dependente, limitada. Ela reconhece muitas vezes que ela não consegue algo, que ela não pode algo. Ela entende que tem o seu pai, que tem a sua mãe, que tem alguém que cuida dela. Ela é dependente, ela é limitada. E ser humilde como uma criança é isso. É depender do Pai. É depender do nosso Deus. É depender do nosso Senhor Jesus. É reconhecer a nossa limitação e se entregar a Ele. É dessa forma. Só que nós, adultos, somos independentes. Nós queremos e fazemos as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Só que se quisermos entrar no reino de Deus, não pode ser dessa forma. Se quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e nos tornarmos dependentes do nosso Pai que está nos céus. Aleluia. E Jesus então finaliza nos ensinando que devemos amar e cuidar das nossas crianças. E Jesus fala mais que aquele que recebe uma criança, recebe a Ele. E quem recebe ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, recebe ao Pai que está nos céus. Aleluia! Então, se você quer receber o reino de Deus, se você quer fazer parte desse reino, você precisa então ser humilde. Você precisa então reconhecer as suas limitações como uma criança e se entregar ao Senhor Jesus. Na palavra dele, ele fala que aquele que confessar, né, com a boca se confessa e com o coração se crê, né, para a vida eterna. Aleluia! Então receba, simplesmente creia. Deus te abençoe.